Fala, animais! Começando hoje uma sequência de vídeos sobre X-Men 97. Mas antes de começar, os lembretes de sempre. Se inscreva no canal caso não seja inscrito, aperte no sininho para ser avisado de quando tem vídeo novo e já deixe o seu like. Bom, a série animada estreou com 2 episódios. A mim, meus X-Men, e o início da libertação mutante. Bom, vamos começar falando pela abertura, que é uma das coisas que todo mundo mais gostava na série original. Ela foi totalmente refeita, mas no estilo atual de animação, com algumas pequenas mudanças. Aqui se nota mais fácil a introdução do Morpho e do Bishop. Agora eles são parte oficial da equipe. A outra grande mudança é bem no finalzinho da abertura, quando tem aquele embate frente a frente de heróis e vilões que retiraram aquele mutante misterioso que ninguém nunca soube quem era, qual eram os poderes e de onde veio, e também o Pássaro Trovejante. No lugar deles entraram a Lady Lethal e a Rainha Branca. Eu sei que pouca gente pula essa abertura porque todo mundo adora a música tema dos X-Men. Mas se você é um desses, eu devo avisar que é melhor assistir. Nesses 2 episódios já tem diferenças de uma abertura para outra, com a introdução do Magneto na segunda, e também a introdução de algumas cenas que mostram momentos chaves da série original. A gente vê a luta da Tempestade com a Calisto, o Morpho encarando o Senhor Sinistro, o Asteroide M, a Fênix Negra, o Bishop viajando no tempo. Acredito que todo episódio vai ter alguma pequena mudança. Eu sei que não é todo mundo que assistiu a última temporada da série original. E os trailers de 97 até fazem um resumo, mas tiram de campo um ponto importante da morte do Professor Xavier. Porque simplesmente ele não morreu. Ah, mas que maldição! Será que não tem ninguém morto nesse maldito cemitério? Eu não queria causar confusão, mas já que mencionou... Quem não assistiu e vê esses trailers acredita mesmo que o Xavier morreu. Mas vendo o episódio a gente vê que ele estava às portas da morte, mas a namorada alienígena dele, a Lilandra, aparece e leva ele para o espaço, onde ele pode ser curado, só que sem nenhuma previsão dele poder voltar para a Terra. Então os X-Men ficam sem seu mentor, sem saber o que aconteceu exatamente com ele. Essa última temporada teve uma mudança de estúdio e ficou bem horrorosa. Muda o traço e isso resulta numa mudança sem explicação. Quem ataca o Xavier e causa sua morte é o Raimi Peter Garrett, que é um personagem, um vilão humano que tá desde o primeiro episódio da série, e do nada ele tem o visual dele totalmente alterado nesse último episódio. O cara era ruivo, usava óculos, tinha um penteado quadradão, tava sempre com um terno verde, e não tem nada disso no personagem que atira no Xavier. Ele aparece no primeiro episódio 97 e felizmente eles devolvem o personagem ao visual original. Logo, a primeira cena da nova série mostra Times Square com alguns logos de empresas ali. A gente vê a Stark Industries, do Tony Stark, e vê também a Vista Corp, que é a empresa que o Scott Lang, o Homem-Formiga, trabalhava, a empresa que ele sabota e acaba sendo preso. Logo no início desse episódio, a gente vê um noticiário, e os 2 episódios aparecem ele várias vezes, que é o WHIH World News, que é o jornal oficial do MCU. Ele tá lá desde o primeiro filme do Homem de Ferro, aparecendo em várias produções. A série já começa com uma ótima sequência de ação dos X-Men contra os Amigos da Humanidade, um grupo racista antimutante que deu muito trabalho já na série original, e aqui eles raptam o Roberto da Costa, que é um mutante brasileiro, o Mancha Solar, fundador dos Novos Mutantes, criado lá atrás em 1982. Inclusive, esse episódio tem algumas citações a personagens, situações que remetem aos Novos Mutantes, que foram a segunda geração de alunos da Escola Xavier. O interessante é que na dublagem original, o Mancha Solar tem voz de um ator, diretor e roteirista brasileiro, o Guilherme Agostini. Profissional da competência incrível, Rogerinho. Logo depois do resgate do Mancha Solar, a gente vê um jornal voando pela rua, e é o Clarim Diário, famoso das histórias do Homem-Aranha, o jornal que era do J. Jonah Jameson. O jornal tem algumas manchetes, uma levantando a possibilidade do Homem-Aranha ser um mutante, outra falando do Hellfire Gala, que é uma coisa recente dos quadrinhos, era a festa anual dos mutantes na era Krakoa dos X-Men, e fala também de um desfile de moda, e a gente vê na capa do jornal vários mutantes conhecidos, o Banshee, a Stacy X, o Larval,
a pó, a natural e o anfíbio. Desses, apenas o Banshee já apareceu antes na série, o que faz todo sentido, já que todos os outros foram criados nos quadrinhos alguns anos, ou em alguns casos vários anos depois da série. A reportagem tá lá acreditada ao Ed Brock, que é o Venom, e as fotos ao Peter Parker, o Homem-Aranha. E bem do lado do jornal, a gente vê um poste com cartaz, parecendo aqueles de procurado do Velho Oeste, com a Medula, uma Morlock que já foi X-Men. Tentando adivinhar os poderes do Roberto, a Jubileu pergunta se ele solta bolas douradas do corpo. E existe um mutante que faz isso. O Fábio Medina tinha exatamente esses poderes, chamou primeiro bolas douradas e hoje chama ovo. E podemos perceber que ele tem um péssimo gosto para codinomes. No antigo escritório do Professor Xavier, a gente vê uma foto dos X-Men originais, com aqueles uniformes que pareciam uns pijamão. E isso é algo que já tinha na série original, mas que sempre causou contradições. Porque a gente percebe que no início da série não se tinha esse plano de mostrar a equipe original. E conforme a série prosseguiu, eles acabaram mostrando flashbacks, o Homem de Gelo fala que foi da equipe. Só que isso contradiz logo na primeira temporada, quando a gente tem episódios com o Anjo, que ninguém reconhece ele e teoricamente ele era um dos originais. A série tem a volta da maioria do elenco original de dubladores, mas um ou outro mudou. O Xavier é um desses casos. Ele tem a voz do Ross Marquand, que já tá meio veterano no MCU. Ele assumiu o papel do Caveira Vermelha em Ultimato, fez de novo em What If, onde ele também foi a voz do Ultron, e até na série do Invencível lá da Image ele faz várias vozes com destaque para o Imortal. Fora a série de Walking Dead. Como eu disse no começo do vídeo, o Xavier foi pro espaço, mas eles não deixam muito claro se ele sobreviveu mesmo, se tiveram notícias dele. Então, pro mundo que não sabe nada disso, afinal de contas só os X-Men e o Magneto testemunharam ele saindo da Terra, o Xavier está morto. E a gente vê o atestado de óbito dele, que tem a data de 11 de novembro de 1997, que é a data em que o último episódio de X-Men foi ao ar nos Estados Unidos. Essa morte do Xavier mudou o mundo. A humanidade, vendo o sacrifício dele, tá vendo os mutantes com os outros olhos. O racismo caiu um pouco, tem mais apoio dos humanos. E a parte principal desse apoio tá aqui representada por uma personagem que não estava na série original, que é a doutora Val Cooper. Ela foi introduzida nos gibis em 1983 e aqui ela é uma velha amiga do Xavier que está trabalhando no governo. Ela comanda a Comissão de Atividades Super-Humanas, tal qual fez nos quadrinhos, e trabalha lado a lado com os X-Men. Nos quadrinhos ela é uma aliada constante, embora já tenha tido algumas desavenças com os mutantes, mas ela teve papel muito grande no X-Factor, na época que a equipe respondia ao governo americano. A Val cita aqui a ilha-nação de Madripoor, que a gente anda vendo ser citada no MCU, aparece em Falcão e o Soldado Invernal e foi criada em 1985 num gibi dos Novos Mutantes. Com isso a gente fecha as referências do primeiro episódio, mas tem até no pós-episódio aqui, porque quem lembra da série original, ela acabava sempre mostrando as fichas dos personagens com uma imagem horrorosa em 3D de cada um, e aqui, tal como a abertura, ela foi modernizada para o traço atual, saiu aquele 3D horroroso, mas mantém o mesmo espírito. O segundo episódio pega a ponta do final do primeiro, com o Magneto chegando e se mostrando o herdeiro do Xavier. Ele ficou com o dinheiro, com a escola, quer assumir o comando dos X-Men, e aqui no episódio a gente vê ele mudando o modo de agir. Ele está salvando humanos, ele está realmente querendo dar uma chance para o sonho de convivência pacífica do Professor Xavier, inspirado pelo efeito que a morte do Xavier teve no mundo. Ele adota um novo uniforme e aceita ser julgado pelos crimes do passado. Isso remete a uma história onde basicamente tudo isso acontece, que foi publicada numa edição muito importante, Uncanny X-Men 200, de 1985, onde o Magneto está sendo julgado e o Xavier já vinha de um ferimento sofrido num ataque de forças antimutantes e acaba também quase morrendo e é levado pelo espaço pela Lilandra. Só que na versão dos quadrinhos acontece um pouco diferente. Ele, antes de ir embora, faz o Magneto prometer ser mais pacífico e seguir o sonho dele. O Magneto então assume a escola, os X-Men, e até se torna o mentor dos Novos Mutantes. Entre as boas ações do Magneto no episódio, ele salva os Morlocks, os amigos da humanidade, e usa o dinheiro do Xavier para levar os Morlocks à nação mutante de Genosha. Uma nação que apareceu bastante já na série animada
e que foi criada nos quadrinhos em 1988. Tanto na série quanto nos gibis, era um país que escravizou mutantes e depois acabou sendo cedido a eles. O Magneto governou o país nos quadrinhos até que um massacre de mutantes destruiu o país e matou centenas, se não milhares de mutantes. Aqui no fim do episódio a gente vê a ONU querendo reconhecer Genosha como uma nação mutante, algo que aconteceu nesse período que o Magneto comandou o país nos quadrinhos. Ainda falando em Magneto, né, ele tá estremecendo as coisas na Mansão X e a gente vê que ele teve alguma coisa com a vampira no passado, algum tipo de relacionamento que remete ao que aconteceu nos anos 90, nos gibis, quando eles tiveram um namorico breve, quando estavam na Terra Selvagem, longe dos X-Men. O vilão desse episódio é o Executor X, que é um humano que usa a tecnologia dos sentinelas para atacar os mutantes. Nos quadrinhos ele era um ex-agente do FBI que pegava essas tecnologias, bem como tecnologias Shi'ar, e ele sempre foi muito problemático, porque ele era meio que um anti-herói. O mentor dele foi morto por mutantes, então ele começa a caçar mutantes criminosos. Ele era racista? Era, mas ele não atacava inocentes. Isso foi mudando aos poucos, às vezes ele era herói, às vezes era anti-herói, mas isso culminou com uma descaracterização que deixou ele vilão por completo, um racista bem filha da mãe mesmo. Ele é um dos amigos da humanidade que atacam o julgamento do Magneto, e durante esse ataque a gente vê outro erro de continuidade no estilo dos X-Men originais. O Morphos transforma em vários personagens conhecidos, incluindo o Colossus, só que o Colossus com o uniforme clássico dos quadrinhos. O problema é que o Colossus nunca usou uniforme na série animada original. Defendendo o Magneto, a Tempestade é atingida pela arma do Executor X e perde os poderes, aparentemente para sempre, o que é a primeira grande reviravolta aqui da série. É uma coisa que pegou todo mundo de surpresa e talvez a gente não devesse ter ficado tão surpreso, porque lembrando que aqui a Tempestade está de visual novo, com seu moicano, que é exatamente o visual que ela tinha quando isso aconteceu com ela nos quadrinhos. Em X-Men 185 de 1984, ela estava protegendo outra pessoa que era uma ex-vilã, a Vampira, e também é atingida por um tiro de uma arma experimental criada pelo Forge, um mutante que na série animada a gente sempre via enviando o Bishop para o passado. Na sequência em que o Wolverine leva a Jean Grey para o hospital, a gente vê rapidamente dois restaurantes com nomes importantes para os X-Men. A gente tem o Wayne's Café and Dinner e o Romita's Saloon. O primeiro remete ao roteirista Len Wein, que é co-criador do Wolverine, da Tempestade Noturno, do Colossus, o cara que introduziu a segunda geração de X-Men. E o segundo remete ao John Romita Jr., um desenhista que teve diversas passagens pelos X-Men durante os anos. Logo depois do julgamento do Magneto, a gente vê o nascimento do filho do Scott e da Jean, o Nathan Charles Summers, com o nome do meio em homenagem ao professor Xavier. E isso aconteceu bem parecido com os quadrinhos, onde o Nathan nasceu logo depois, na edição seguinte, do julgamento do Magneto. E a gente meio que já viu o Nathan na série original, porque tem uma confusão nos quadrinhos, que o Nathan nasce e anos depois acaba sendo enviado para o futuro, criado por outras pessoas. O Ciclope e a Jean viajam no tempo, encontram ele e tal. E ele cresce para ser o herói Cable. Só que quando o Cable surgiu nos quadrinhos, ele não tinha nada disso definido. Ele quase foi um robô, ele quase foi um míssil, até que definiram que ele era o filho do Scott e da Jean. E o Cable aparece em alguns episódios da série original, sem ter parentesco com o Scott e a Jean. Vamos ver como desenvolvem isso daqui para frente. O segundo episódio acaba com um gancho gigante ligado a toda essa história do Nathan, Jean e Scott, que eu vou deixar para comentar melhor quando a gente tiver mais detalhes nos próximos episódios, porque isso vai render muito. X-Men 97 teve uma ótima estreia, a animação é muito bonita, muito bem feita, e ela pega toda a nostalgia que a gente sabe que ia ter. Inclusive faz muito tempo que eu não vejo tanta gente, o público empolgado de tal maneira com uma produção de super-heróis. Ela pega essa nostalgia, usa bem, homenageia muita coisa, mas evolui também. A verdade é que a série original era bem bobinha, bem infantil, não tinha roteiros muito caprichados, muito profundos, e mesmo a qualidade
qualidade da animação não era grande coisa. Aqui tudo é muito melhor. Tudo é mais profundo, o roteiro tem mais nuances, o discurso do Magneto, a conversa dele com os juízes mostra muito bem isso, mostra as motivações dele de uma maneira que até no gibis às vezes passa batido. Explorou muito bem essa faceta do Magneto aqui. E pra quem é fã do Ciclope deve ter ficado empolgadíssimo, né? Porque ele sempre foi um personagem meio chatinho no desenho original e aqui ele é o grande líder destemido, o poder dele, a capacidade de liderança, a estratégia, tudo tá em muito destaque aqui. Então gostaria que quem já conferiu, deixa aí sua opinião nos comentários. Quero saber o que você tá achando de X-Men 97. E lembrando de novo, se inscreva no canal, aperte no sininho para ser avisado quando tem vídeo novo, deixa o seu like, faça suas compras aqui no link que está na descrição também para ajudar a gente a ganhar uma comissãozinha e até o próximo vídeo.